Nossa obra começa mostrando uma sala de emergência, e de cara escutamos ao fundo um enfermeiro falando: Doutor, o paciente está com dificuldade para respirar. Então, já na sala de cirurgia, a gente vê um médico gritando, pedindo para trazer o ventilador. Seu coração, incapaz de suportar a pressão, agora tá indo de Vasco já cedo. Jim perdeu seus pais ainda bebê no acidente de carro. Ele cresceu sozinho, sem família, sem amigos, cresceu solitário em orfanato. Após se formar, ele passou 20 anos da sua vida numa empresa que sugava suas energias e esperanças. E ainda para piorar, recebendo um salário miserável. Alguns dizem que ele é o brasileiro mais fraco. Ele viveu sua vida solteiro, sem uma namorada, sem segurar a mão de uma garota. Então voltamos à sala de operação, onde o médico grita por Jilin Chan, perguntando se ele ainda consegue ouvir. Jilin Chan então só consegue refletir. Qual é o sentido de uma vida como a dele? O médico mais uma vez grita, pedindo para que tragam um desfibrilador. Mas a vista de Jilin Chan só começa a ficar cada vez mais escura. E ele só pensa que ele tá tão cansado, ele vai apenas dormir. Bom, às vezes o fim não é um ponto final, mas um novo começo. Em seguida, a cena muda. Surge uma enorme mansão, e dentro dela vemos Jin deitado, numa cama extremamente luxuosa. Jin desperta. Olhando ao redor, ele se mantém confuso, e só consegue refletir o quanto vai custar um quarto daquele hospital. Ele ainda não entendeu que tá fora do hospital já. Mas antes que ele pudesse pensar muito, algo estranho acontece na sua frente. Um painel brilhante, diante dos seus olhos, flutuando no ar. Nosso querido e velho sisteminha. Então o sistema dá as boas-vindas ao continente mágico de Eldera. Jin então só pensa que diabo é que tá na frente dele, e fica tentando tocar no painel, mas simplesmente a mão passa direto. Então Jin para e simplesmente decide olhar pro lado, e se encara no espelho próximo. Seu rosto simplesmente mudou. A pessoa refletida não é ele, é alguém completamente diferente na verdade. Saiu da skin básica pra skin lendária. Então o tempo passa. Uma semana pra ser mais exato. Nesse curto período, Jin já conseguiu se acostumar e se adaptar a esse novo cenário. Agora ele já tá na sua sala, e meus amigos de sala. Mas de repente alguém bate na porta. Ela se abre suavemente e revela uma figura que na verdade poderia ter saído de um conto de fadas. Porque menino, que perigo. E quem é? Nada mais, nada menos que a criada pessoal dele. E nos é apresentado que o nome dela é Lia. Lia então anuncia pro Prota que seu chá tá pronto. Então o Prota nos diz que depois de uma semana de adaptação, ele já compreendeu a sua nova realidade. Ele morreu e agora é um homem chamado Ren Edgar, o terceiro filho do grão-mestre Alfaria Edgar. Ele entende que Ren Edgar não tá sozinho nessa nova vida. Ele tem dois irmãos mais velhos que ele. Então a cena se desenrola, mostrando o verdadeiro Ren, ainda criança, sendo tratado como um príncipe mimado por seus irmãos mais velhos. Seu irmão mais velho então, sorrindo, diz para que ele coma, porque ele não pode deixar de se alimentar enquanto seu corpo cresce. O irmão continua, dizendo que agora ele precisa beber aquilo, porque ele gastou uma fortuna naquela água mágica, e se ele beber, a sua força mágica vai crescer. A cena muda agora pra atualidade, onde vemos a mãe do verdadeiro Ren Edgar. Ela segura uma jaqueta nova e pede para que Ren experimente. Ela quer ver se serve nele. Então a história nos conta um pouco mais sobre o Ren Edgar, dizendo que ele é o filho mais novo, como já foi dito, mas ele é adorado por todos por conta disso. Então, de volta a Jin, agora no corpo de Ren, ele se encontra sentado na sua cadeira, imerso em vários pensamentos, e se perguntando se isso tudo é algum tipo de remédio para sua vida passada, que foi tão cheia de sofrimento. Então, a história decide nos apresentar o reino de Eldria, um mundo onde todas as instalações dependem especificamente de magia para funcionar. E o Império Caradoriel é o maior império humano nesse continente. Mas então nos é dito que Eldria não é um continente formado apenas por nações humanas. Também é o lar de outras raças, como elfos e anões. E já dentro do Império temos a família Edgar, a família a qual o Prota pertence. É uma das famílias mais poderosas do Império, e seu território abrange cerca de 300 mil quilômetros quadrados. Rapaziada, só para vocês visualizarem, 300 mil quilômetros quadrados é quase o Japão. Mas não é só isso. Eles também têm aproximadamente 1 bilhão de súditos. E o Prota, como nobre, não só tem roupas finas, mas também tem uma criada pessoal para servir ele. A única coisa que Ren consegue pensar é que, para viver uma vida tão boa como essa, o único motivo possível deve ser o resultado da sua vida árdua e sofrida no passado. Enquanto ele ainda se perde em pensamentos, Lia, com sua voz calma e suave, o chama, falando que o Lorde gostaria de discutir algo com ele e que, por favor, ele vá até a sala de seu pai. Então, já na sala de seu pai, o mordomo o apresenta e o anuncia, dizendo que o mestre Ren já chegou. Então Lorde, com a sua voz bem séria, diz para deixá-lo entrar. Então
Ren, frente a frente com seu pai, o reverencia. Então vemos Aldaria Edgar, o pai do Prota. Ele olha para ele com um ar um pouco sério e pergunta se ele sabe por que foi chamado ali. Ren, que ainda tá se adaptando a essa nova vida, responde com sinceridade. Ele não sabe o porquê tá ali. Aldaria então explica que Ren atingiu a idade que deve herdar e começar a administrar seu próprio território. Então ele pergunta para onde Ren gostaria de ir. Ren então fica surpreso, sem entender essa parada de território. E o pai dele pensa que, claro, ele não escolheu um território. Então ele mesmo designa e diz que o território que Ren herdará fica a noroeste. Embora o local seja relativamente seguro, devido à escassez de magos e os desafios de produção de alimento, tem sido difícil de resolver os problemas da região. Aldaria então dá uma reforçada na gravidade da situação. Embora a terra seja segura no momento, o futuro do Império Caradoriel não é tão otimista assim. Ren então pensa que seu pai, Aldaria, não mentiu. De fato, a situação do Império Caradoriel é bem grave. A família real está em decadência e a corrupção política está sem controle. Os conflitos abertos entre nobres são praticamente intermináveis. Ren pensa que depois de ter reencarnado, ele experimentou cuidados e preocupações que nunca tinha sentido antes. E ele se sente grato, mas também determinado a nunca permitir perder pessoas que se importam com ele. Aldaria sente que colocou muita pressão sobre o Prota e tenta diminuir essa tensão. Ele diz que não precisa se sentir tão pressionado e que seus irmãos e ele, porém, antes que ele possa terminar, Ren o interrompe gritando, dizendo para seu pai não se preocupar, que ele vai resolver todos os problemas de comida, de segurança e de melhoria do território. Aldaria fica um pouco surpreso e dá um banho de água fria no Prota. Ele diz que os problemas alimentares não podem ser resolvidos só com entusiasmo e que Ren deve ir com calma, fazendo passo a passo. Mas na sua mente, Aldaria pensa que, como esperado, ele ainda é apenas uma criança. Acha que um problema tão grande pode ser resolvido de uma forma tão simples. Mas Ren pensa que, na verdade, ele não tá falando só com entusiasmo ou com paixão. Ele tá falando com sabedoria adquirida por séculos de evolução industrial humana. E mais determinado e confiante, ele diz pro seu pai, para deixar com ele, que ele vai resolver os problemas do território. Cena seguinte, vemos a cidade de Ed, uma terra a oeste do continente mágico, que ainda assim pertence ao território do Grão-Duque Aldaria. Ela faz fronteira com terras inimigas do Grão-Duque, Sorin ao norte, e mais a oeste tem a fronteira com o território dos Elfos, e no sul é um vasto oceano. Por conta dessa sua localização, que faz fronteira com 3 nações, a cidade de Eslen é sempre engolida pelas chamas. A guerra deixa as terras que antes eram ricas e férteis em terras estéreis, e isso faz a população diminuir, já que a população comum mal conseguiria viver nesse tipo de ambiente. Então a cena se segue, e vemos uma carruagem, e dentro dela temos Lia e o Prota. O Prota pensa que o pré-requisito para uma revolução industrial é ter uma mão de obra suficiente, então ele precisa encontrar uma forma de aumentar a população. Ele pensa que uma coisa surpreendente que aconteceu de última hora é que ele obteve algum tipo de habilidade. Então vemos uma tela do sistema, pedindo para que ele use mais a habilidade de escaneamento, e ele usou 6 de 10 vezes. Então o Prota nos explica que com essa habilidade ele consegue analisar todos os tipos de status de uma pessoa que ele já escaneou. Ele testou essa habilidade na sua própria família, e com isso ele ganhou uma vasta compreensão desse mundo. Ele entendeu mais sobre cada pessoa. Então o Prota, que perdeu todo aquele ânimo que ele tinha conversando com seu pai, diz que sua prioridade é chegar no território e recrutar indivíduos talentosos. Lia, observando o rei, não pode deixar de se compadecer com toda a situação. A sua mente retorna lá pro passado, quando ela estava conversando com o Grão-Duque, e ele pediu para que ela ficasse de olho em Ren e que garantisse que ele não causasse problemas no território. Agora, olhando para Ren, Lia só consegue pensar uma coisa: para que ele não cause problemas no território, porque é ela que vai ter que lidar com isso. Então, já na cidade de Aisling, vemos a mansão do Lorde da cidade. Então, já na sala, vendo o Lorde da cidade conversando com uma figura desconhecida e misteriosa, mas ainda assim demonstrando respeito ao chamar ele de senhor, fala que descobriu que o filho mais novo do Grão-Duque vai chegar hoje na cidade. E com muita preocupação, ele pergunta se eles devem agir primeiro. Ele comenta que ouviu alguns rumores que, além do Grão-Duque ser mais apegado ao filho mais novo, os seus irmãos mais velhos o adoram. Mas a figura mascarada diz que eles não devem fazer nada e que devem esperar as instruções do mestre. Mas o Lorde o questiona, perguntando o que vai acontecer se ele descobrir sobre as taxas e fraudes fiscais. Mas o mascarado responde dizendo que um jovem mimadinho como aquele não vai entender nada sobre os registros financeiros. E completa dizendo que assim que o jovem mestre chegar, é só entregar algumas contas aleatórias para ele, e ele vai ficar todo confuso. E diz que, baseado no tempo, o jovem mestre provavelmente já tá chegando, então é melhor ele ir cumprimentá-lo. O Lorde da cidade então concorda e sai da sala. O mascarado então pensa em Aldrian e diz que tá na hora dele pagar pelos seus crimes. Então, de volta no Prota, ele decide descer da carruagem e começa a observar o cenário ao redor. Ele pensa que é como ele imaginou. Ele nota que, devido à falta de população, as terras que um dia eram cultiváveis agora se encontram desoladas. Ele segue pedindo para que Lia mostre o mapa da região. Ela, obviamente, já entrega na hora para ele. Ele começa a analisar, enquanto observa, sua mente já começa a pensar em ideias. Se ele conseguir liberar um rei a oeste,
e criar um canal ligado a um porto marítimo no sul, talvez. Porém, a sua linha de pensamento é interrompida. Um som de uma discussão começa a chamar sua atenção. Olhando pro lado, ele vê que tem uma menina pedindo pro seu pai parar com apostas. Essa menina se encontra no chão, segurando a bolsa de dinheiro, para que seu pai não leve ela. Ela grita dizendo que esse dinheiro é pro tratamento da mãe dela, e que ele não pode ficar apostando com ele. O pai então fica puto e diz: droga, me dá logo esse dinheiro, dessa vez eu vou ganhar. Ele continua gritando e pressionando para que a menina solte a bolsa. A menina então diz que não, esse dinheiro é para salvar a mãe dela. O pai, já tomado pela raiva, estende a mão e grita para a menina que se ela não der, ele vai bater. Mas antes que ele consiga bater, o Prota já vem e já dá um super soco nele. O pai da menina simplesmente voa para longe. O Prota então grita, dizendo que isso doeu e tá com a mão toda inchada. Lia pede para ver, tentando cuidar do ferimento. Lia então diz que da próxima vez que ele planejar bater em alguém, para que por favor ele avise ela antes. Assim ela pode preparar equipamentos de proteção. Tô falando, é cada uma. Mimado não, bem cuidado. Rei então avança em direção ao homem, para que a Lia cheque as condições da garota, enquanto ele cuida daquele lixo. Então o Prota fica cara a cara com o homem e o questiona, perguntando se ele tentou usar as economias da própria família para jogar e ainda tentou bater na própria filha. Ele tá louco? O homem então fica claramente assustado e tenta até reagir, perguntando quem é o Prota. O Prota então responde que não importa quem ele é, o que importa é que se ele descobrir que ele tá andando apostando ou tá tentando apostar de novo, ele vai mandar alguém ali e essa pessoa vai arrancar a cabeça dele. O homem então já começa a tremer de medo e mete o pé correndo, dizendo que ele nunca mais vai apostar, nunca mais mesmo. O Prota se aproxima da garota e fala que já que ela tá indo pra cidade procurar um médico pra mãe dela, ele pode dar uma carona, já que ele tá indo pra cidade também. A garota fica um pouco relutante, dizendo que ela tá toda suja, ela vai sujar a carruagem inteira. O Prota então diz que é apenas algumas madeiras coladas juntas pra formar um meio de transporte. Não vai ser algo difícil ou um problema pra limpar. Ele diz que também quer perguntar uma coisa pra ela. Então o Prota pergunta, com a pobreza tão grande na região, como tem um cassino ali por perto? Então a menina nos conta que no outono passado, o grão-duque do país vizinho, Soren, atacou a cidade e causou morte de muitos soldados. E nessa primavera houve uma grande enchente que destruiu grande parte da terra e da colheita. A vida dos cidadãos se tornou um inferno. Até mesmo para encontrar uma refeição se tornou um problema. Então, escutando isso, Ren pensa que precisa realizar um censo para saber e conseguir mensurar a força produtiva que ele tem no seu território. Mas primeiro ele vai à propriedade do Lorde. Ele precisa ver a quantidade de dinheiro que tem disponível para usar como custo de desenvolvimento. Então ele pergunta para Lilian, a mesma menina que tem a mãe doente, se ela sabe aonde fica a mansão do Lorde. E antes que ela possa dizer aonde fica a mansão, simplesmente alguém vem com um cavalo gritando para que todos saiam do caminho. E o homem simplesmente cavalga, mandando todos saírem da frente, chamando de plebeu, vermes, insolentes e muito mais. Lia então grita pro Prota ter cuidado e simplesmente o agarra e o joga. Lia fica revoltada com o rapaz do cavalo, porém ela se esquece que agarrou o Prota. Então pede para que ela solte ele, que tá sufocando, tá reclamando de bucho cheio, né? Porque olha onde ele tá. Lia então, preocupada, pergunta se o Prota tá bem, ou se ele tá sentindo dor em algum lugar. O Prota, tossindo porque tava sufocado, diz que não, que tá tudo bem, ele tá bem. Então ele pergunta a Lilian se ela sabe quem é aquele rapaz. Ela responde dizendo que é o jovem mestre da família Edward. Todos os cassinos da cidade de Aisling pertencem a essa família. O Prota então questiona, são todos os cassinos de Aisling? Eles devem ser bem ricos então. Lilian diz que sim, eles são. E a única coisa que vem na cabeça do Prota é que isso é ótimo. Ele estava preocupado de onde ele tiraria fundos, caso precisasse para desenvolvimento. Ele pede para que Lilian guie ele até o cassino. Lilian então pede para que ele não vá, porque se ele for, todo o seu dinheiro será roubado pelo cassino. O Prota então diz para que ela não se preocupe, o cassino não pode vencer ele. Então Lilian, olhando o Prota andando, se pergunta o quão poderoso ele é. E sinceramente, Lilian, nem eu sei. Então o tempo passa, e Ren já se encontra diante do cassino. Ele observa a fachada bem grande. Ele pensa que é ali que começa toda a mudança. Eles nem imaginam o que a linha de produção dele fará naquele lugar. Então ele anda e atravessa a entrada, e o ambiente que ele encontra é caótico. Pessoas gritando, implorando por crédito, um homem feliz dizendo que ganhou, enquanto o outro tá triste dizendo que perdeu. Então, olhando todo o caos, Ren só pensa que enquanto esse lugar existir, os trabalhadores nunca irão trabalhar direito. Lia então se aproxima discretamente do ouvido do Prota e o avisa que os soldados já cercaram o cassino e pergunta se ele quer que eles ajam agora. Ren responde na hora que não, ainda não. Eles têm que esperar o peixe grande primeiro.
dinheiro. E com passos meio calculados, ele continua entrando. Um homem de aparência amigável aborda o Prota e já pergunta se o jovem mestre gostaria de conhecer algum jogo específico. O Prota então diz que não tem certeza e que ele só tá passando um tempo ali. Pergunta também se tem algo mais fácil para ele jogar. O homem então leva até uma mesa, onde já tem outros apostadores imersos jogando. E tempo depois já entrega 2 fichas para ele, dizendo que é cortesia. Essa é por conta da casa. Todos ali estão ansiosos para que ele jogue, olhando como se fossem predadores olhando para uma presa. Então, o Prota joga as suas 2 fichas na mesa e dando início ao jogo. Então o croupier lança os dados e grita: abriu 4, 6, 6 e diz que é grande. Então o duende diz que é uma pena e que ele quase ganhou. O Prota então pergunta se é só isso e diz que não é divertido. Então ele olha pra Lia e a chama pra ir, dizendo que tá com fome. Então o duende entra na frente e diz pra ele esperar. E diz com aquela cara de gente ruim que ele só pode sair dali depois que pagar o que deve. Então o Prota pergunta: quando foi que ele começou a dever dinheiro para aquele homem? O duende então diz que emprestou aquelas 2 fichas e que ele precisa pagar primeiro. O Prota então na hora questiona, dizendo que ele disse que aquelas 2 fichas eram por conta da casa. Então o duende responde, dizendo que ele só pode estar de brincadeira. Nada ali é de graça. Então, se abrindo igual uma gazela, o duende diz que cada ficha daquela vale 100 moedas de ouro, mas incluindo taxas de serviços e juros. No total, o Prota ficou devendo 250 moedas de ouro para eles. O duende, achando que vai sair por cima, diz que caso ele não tenha trago moedas suficientes, ele pode deixar a empregada como garantia. Lilia então não aguenta ficar calada e ela simplesmente manda o duende parar de inventar. Ele tá mentindo. Então ela diz para que Lia e o mestre não acreditem nele. Cada token daquele vale apenas 1 moeda de prata. É claro que ele tá mentindo. O duende então se revolta, dizendo e se perguntando de onde saiu aquela bastarda e como ela ousa atrapalhar seus planos. Então grita pedindo para que alguém venha ali e dê uma surra nela. Porém, o Prota, que tá poucas ideias, já dá logo um socão nele, jogando ele pra longe. E ele simplesmente cai em cima de uma mesa de jogos, jogando todas as fichas pro alto. O Prota então, afrouxando seu terno, pergunta quem deixou ele falar. Enquanto isso, os figurantes procurando e juntando os tokens que caíram no chão. O Prota, olhando aquilo tudo, só pensa que isso é muito triste e que, infelizmente, aquelas pessoas não têm mais esperança. Então, o peixe grande, que na verdade é pequeno, chega no local. E ele chega já ousado, dizendo e perguntando quem ousa interferir no cassino dele. Então, o Prota olha para trás, dá um sorrisinho e pensa que o peixe grande que ele estava esperando chegou. Então a cena segue e o nobre, o alecrim dourado, para em frente os figurantes, aqueles mesmos figurantes que estavam catando os tokens. E sem hesitar um segundo, ele dá ordem para que seus capangas avancem. E é para usarem aqueles coitados figurantes como exemplo. Então os capangas avançam e começam a atacar sem nenhuma piedade. Eles ignoram até mesmo os apelos daqueles que tentam se justificar. Então o nobre ergue sua voz e diz que isso sirva de exemplo para todos aqui. E da próxima vez que isso acontecer, será feito o mesmo. A Lilian observa tudo e se sente até um pouco culpada. Ela pensa que se ela não tivesse trazido eles ali, nada disso teria acontecido. Eles não teriam sido enganados e muito menos roubados. Apesar que eles não foram roubados, né? Mas quase foram. Ela tenta não se sentir para baixo e tenta pensar em tudo que o protagonista fez para ela. Ele não só foi ao médico com ela, mas sim também pagou todo o tratamento da sua mãe. Então Lilian pensa que precisa retribuir esse favor. Então Lilian avança. E toda cheia de si, com determinação, sem hesitar. Ela ergue a voz e até grita, chamando a atenção de todo mundo. Eu não vou deixar vocês enganarem ou sacanearem meu grande irmão. Olha, ela tá chamando até o Prota de grande irmão já. Então todo mundo começa a olhar pra ela, perguntando quem é aquela maluca. E puta merda, ela chamou muita atenção, ela tá lascada agora. O nobre ceboso olha pra trás e acha até tudo interessante, perguntando se ela tem algo a dizer pra ele. Lilian diz que aquele cassino não passa de uma máquina de destruição, e eles arrancaram tudo de inúmeras pessoas e destruíram também inúmeras famílias. O nobre então fica tomado de raiva. Ele simplesmente avança na direção da Lilian e começa a gritar como ela usa desrespeitá-lo e desafiá-lo. Então ela merece a morte. Lilian, paralisada pelo medo, simplesmente fecha seus olhos e aceita o que parecia inevitável. Mas quando ela abre os olhos, ela repara que o impacto não chegou e percebe que o seu grande irmão simplesmente impediu o nobre. Então, de cara, o Prota simplesmente ativa sua habilidade e percebe que os status do nobre não é só ruim, a sua lealdade é apenas 5. Parece que esse cara não tem lealdade a nem ele mesmo. Refletindo sobre as características do nobre, o Prota simplesmente percebe o perigo iminente. Ele sabe que a família Eldrin, que é poderosa, influente e desleal, simplesmente pode causar uma revolta a qualquer momento. Então, o jovem mestre da família
Eldrin, cheio de arrogância, pergunta se ele também não gosta do seu jeito. E por que o impede? O Prota diz que não, ele não gosta do jeito do nobre, mas ele entende que nesse mundo só os fortes sobrevivem. E a verdade é que quem ri por último, ri melhor. O nobre então dá uma risada debochada e pergunta se é isso mesmo. Se mesmo assim, o Prota vai contra ele e pergunta se ele sabe quem o nobre é. O Prota então diz que ele não precisa saber quem ele é, mas ele precisa entender algo. Então o Prota simplesmente bate suas mãos e o som até ecoa pelo salão. E em questão de segundos, as portas do cassino se abrem e guardas fortemente armados começam a entrar no local. O Prota então para e diz que ele ganhou. Então ele vai ser o que vai rir por último. E manda o nobre lembrar disso, que a sua palavra é lei. E do nada, a história e o cenário muda. E vemos um grande salão, bem iluminado. Dentro dele, vemos diversos nobres. E vemos várias conversas entre eles e a ambição rolando solto. Um deles até diz que espera que o mestre goste de sua filha. Outro já fala como sua família prosperou graças ao apoio do nobre da cidade. Então um homem, provavelmente outro nobre, já começa a refletir e pensar que um dos nobres quer usar sua filha para conquistar o filho do grão-duque. Então vemos uma cena momentos antes, esse mesmo nobre conversando com quem eu achei que fosse o dono da cidade. Mas na verdade ele só segue ordem, só vejo ele confirmando e recebendo ordem, nunca dando. Mas esse nobre diz para ele assustar um pouco o rapaz durante o banquete. E esse nobre, capataz, diz que tá bom, ele fará. Então voltamos pro banquete, onde esse nobre misterioso já tá brindando contra a mulher. E ao mesmo tempo ele se pergunta para onde o Prota foi. Porque se ele estivesse ali, eles poderiam construir uma boa relação. E com isso, ele vai conquistar o filho do Grão-Duque. E ele também pensa que não dá pra confiar muito nesse lixo do Lorde da cidade. Então realmente, esse cara é o Lorde da cidade. Mas o cara só recebe ordem, mano. Ele é o Lorde ou não é? Então alguém anuncia, dizendo que o filho do Grão-Duque chegou. Então assim que o Prota entra no salão, os nobres começam a puxar seu saco. Um diz que é o mestre da família Raven, e ele trouxe um presente. Enquanto o outro diz que é mestre da família Halter, e que trouxe a filha dele para o Prota conhecer. E pede para que, por favor, ele dê uma olhada. Então o Prota, mostrando do seu lado um pouco carismático, diz que já que todos já estão ali, então eles devem começar. O clima muda quando o Prota pede para que entrem com um grande quadro. Aquele quadro cheio de coisas começa a atrair olhares. Alguns se perguntam o que é aquilo, se é uma planta de uma casa. Então o Prota diz que aquilo ali é uma planta que ele desenhou de uma represa. E eles têm que garantir que seja viável durante a construção. Em outras palavras, eles precisam facilitar o máximo possível para que a construção realmente aconteça. Então todos começam a ficar confusos, se perguntando o que é uma represa. E se é algo para pescar. Rei então pede para que, por favor, eles não se preocupem. Ele vai explicar tudo. Então pede para que Lia traga o mapa. Já com o mapa, o Prota diz que passou a tarde dando uma olhada na geografia da cidade de Aileen. E todo ano, o rio ao norte da cidade fica muito cheio e sempre transborda. E Rei afirma que se eles construírem uma represa ali, eles vão conseguir evitar futuras enchentes durante certas estações. E ainda assim terão água para regar certas plantações e evitar épocas de seca. Então um dos nobres pensa que realmente é uma excelente ideia. Se eles construírem uma represa, a cidade de Aileen realmente vai melhorar muito. E ele até reconhece que o que ele pensava estava errado. O filho do Grão-Duque não é um mimadinho idiota. Então, outro nome pergunta: Mestre Henry, o que isso tem a ver conosco? Então o Prota, com a cara mais lavada do mundo, diz que precisa de dinheiro. Todas as construções para saírem do papel precisam de dinheiro. Então outro figurante, um nobre também, diz que eles não têm dinheiro suficiente, que eles são pobres. Então o nobre mais responsa até agora diz que o Prota realmente até é inteligente, mas ele tá sendo muito ingênuo. Ele tá querendo que esses sanguessugas ajudem com dinheiro? Ou isso aí não vai rolar. E o nobre que eu tava elogiando até agora pensa que o Prota na verdade é muito burro e que ele deveria ter ficado quieto, porque aí ele não ia precisar fazer nada. Mas agora que Ren tornou essa briga aberta, o nobre simplesmente diz que vai ter que destruí-lo. Então, frente a frente com o Prota, ele simplesmente diz pra Ren que suas ações contra o cassino foram ilegais, e isso não condiz com as leis da nação Caradoriel. Então os outros nobres se revoltam, dizendo que realmente ele não pode quebrar a lei de uma nação. E finalmente descobrimos o nome do nobre de azul. Ele diz que o mestre Adrian realmente tá certo, ele tá com toda a razão, isso é ilegal. Então todos começam a falar e gritar, dizendo que é ilegal e que o cassino é legalizado, e ele não pode fazer simplesmente suas vontades. Adrian, nos seus pensamentos, diz que o jovem mestre ainda é muito ingênuo e que ele não sabe controlar as pessoas ainda. Então o Prota responde à altura, dizendo que eles fingem estar sem dinheiro quando ele pede doação, e eles não estão dispostos a compensar por isso. E o Prota fala que ele sabe o envolvimento de todos ali com o cassino, então ele vai dar uma última chance, e termina falando para eles se renderem e desistirem agora, já pedindo para que os guardas fiquem em posição e se preparem. Adrian então continua teimando e peitando, dizendo que se o Grão-Duque souber das ações dele ali, ele não vai perdoá-lo tão facilmente, e isso deixa os outros nobres mais ousados ainda. Um diz para que, por favor,
Ren conheça o seu lugar. Outro até manda ele não arrumar problema. Ren então começa a sorrir e dizendo que agora eles querem falar sobre leis. Ah, então tá certo. Ele acha isso ótimo. Então diz que hoje eles vão conversar sobre leis. O nosso prota, que não é besta nem nada, simplesmente traz 2 prisioneiros, que praticamente vão servir como testemunha. Adrian, ao ver a situação, na hora se preocupa e se pergunta o que aqueles dois estão fazendo ali. Ren então pergunta para Adrian se ele conhece ou reconhece um daqueles dois. Adrian nega e diz que nunca ouviu e nunca viu nenhum deles dois. E também pergunta qual o significado daquilo tudo. O prota diz que não é nada demais, ele não precisa se alarmar. É só que aqueles dois tentaram assassiná-lo aquela tarde. Ren então diz que eles mencionaram alguém que tem poder suficiente para permitir que eles ajam dessa forma. E esse alguém é tão poderoso que pode proteger e limpar a barra deles. O prota então propõe que eles sejam soltos, temporariamente, mas para ver se alguém na festa o reconhece. Os nobres vassalos então começam a questionar toda a situação, pensando que realmente tentaram matar o jovem mestre Ren. E Adrian só consegue pensar que se eles tiverem oportunidade para falar, a sua família está completamente arruinada. Adrian, tomado pela suposta raiva, pega uma faca e avança sobre os 2 prisioneiros. Ele fica indignado com o tamanho da ousadia dos dois. Então, sem hesitar, ele simplesmente corta a garganta dos dois, sentenciando-os à morte, e servindo assim como punição por sua tentativa de assassinato. Claramente foi uma tentativa bem executada para limpar a barra dele. Essa ação surpreende a todos, ninguém esperava que o Adrian fizesse algo assim. Adrian então se aproxima de Ren, pedindo desculpa e dizendo que agiu por impulso, que foi movido pela raiva pela tentativa de assassinato. O prota, com um sorriso debochado de sempre, comenta sobre o grande senso de justiça de Adrian. Adrian então agradece, dizendo que Ren foi muito gentil e que ele apenas fez o que achava certo. Então, sendo assim, o prota pede para que tragam o prisioneiro principal. Ele diz que está morrendo de curiosidade para saber que se na festa tem outros nobres tão grandes quanto Adrian. Então o prisioneiro chega gritando: "Me soltem, seus camponeses!" Para surpresa de ninguém, quem é o nosso prisioneiro? O Alecrim Dourado. Verzelo continua berrando, dizendo que seu pai é o maior nobre daquele lugar. E quando ele estiver livre, mandará seu pai matar todos, sem exceção. Adrian, então, vendo aquilo tudo, se assusta, percebendo que seu filho foi capturado. Então foi esse o motivo dele não ter encontrado seu filho. Verzelo então se levanta, não reparando que seu pai está ali atrás, e pergunta pro prota como ele ousa matar seus servos. Verzelo então chama o prota de FDP, dizendo que quando ele estiver solto, ele simplesmente vai prendê-lo e torturá-lo. Mano, teu pai tá ali atrás, mano, tu tá cega? Ren então na hora o questiona, perguntando se ele não quer só matá-lo, mas também quer torturá-lo. Verzelo então diz: exatamente, e eu te digo mais, ninguém em Aisling pode me impedir. Rindo, ele fica tete a tete com o prota e diz: você está morto. Então o prota simplesmente começa a gargalhada, dizendo: bravo, bravo, eu nunca vi alguém tão ousado e tão corajoso quanto você. Então, olhando para trás, ele diz: você também não acha, senhor Adrian? Verzalo então olha para trás e finalmente vê seu pai. Então ele começa a cair em gargalhada, dizendo que o prota tá ferrado, que ele não sabe quem é que tá atrás dele. E quando ele pensa em dizer quem é que tá atrás do prota, simplesmente Adrian dá um grito e manda ele calar a boca. Verzalo fica sem entender nada, perguntando o que está acontecendo pro pai dele. Então seu pai corre na direção dele, pegando sua cabeça e jogando pro chão, mandando ele se ajoelhar. Então Adrian, aflito e com a voz trêmula, diz: mestre Ren, por favor, ouça meu pedido. Meu filho é jovem e ingênuo. Eu imploro para que o poupe. Adrian diz que está disposto a entregar tudo que for necessário para salvar sua família. Então, nesse momento, Verzelo finalmente tem um estalo. Ele se lembra de uma conversa com seu pai, e seu pai avisou que o mestre Ren, filho do grande duque, chegaria no território no dia seguinte e que ele assumiria o controle de tudo. Então Verzelo deveria se aproximar do filho do grande duque. E finalmente, compreendendo toda a situação que ele se meteu, ele pergunta pro prota: você é filho do grande duque? O prota então, mantendo sua postura, diz que por qual motivo ele teria tantos soldados se não fosse esse. Verzelo então, percebendo a merda que fez, abaixa sua cabeça jogando-a no chão e pedindo para que, por favor, o prota o perdoe. Adrian, que tá mais desesperado do que o filho porque sabe a merda que fizeram, pede para que Ren, por favor, dê outra oportunidade para a família dele. Eles prometem lealdade absoluta e entregam as suas vidas na mão do prota. Então o prota fala que se ele deseja redenção, que ele entregue tudo que ele ganhou ilegalmente nos últimos anos. Adrian então agradece e diz que vai fazer. Na hora ele se sente mais aliviado e convicto de que tá salvo. Mas, olhando pro lado, Adrian vê o Lorde da cidade, Eldrick, e pensa que para se redimir ele precisa revelar o segredo que Eldrick guarda por trás de tudo. Então, chamando o rei, ele diz que tem algo muito importante para revelar sobre o Lorde da cidade, Eldrick. Ele tá conspirando contra o Grão-Duque e buscou até mesmo ajuda externa
forma para atrair. No momento da acusação, Eldrick na hora se assusta. O Prota simplesmente vira levemente em direção a Adrian, dizendo que estava disposto a deixá-lo sair, mas agora, já que ele ousou caluniar o Lorde da cidade e acusar sobre deslealdade, ele não vai perdoar isso. Então, ele dá ordem para que seus guardas executem todos. E quando ele diz todos, eu acredito que ele está falando sobre a família do Adrian. Eldrick, assistindo toda essa cena, mal consegue conter seu riso. Ele pensa consigo mesmo que é exatamente como aquele mestre havia dito. Esse jovem mestre é burro, tolo e impulsivo. Eldrick então vai até o Prota e o elogia pela sua rápida inteligência e ação. E para completar, Eldrick, com aquela cara mais cínica do mundo, continua falando que ele é completamente leal ao Prota e ao Grande Duque, e jamais pensaria em criar uma rebelião. Ren diz que acredita nele e que não há motivos para se preocupar, mas enquanto fala essas palavras, ele já ativou sua habilidade e já começa a avaliar as intenções do Eldrick. Ele até pode fingir confiança, mas no seu íntimo ele sabe que aquilo ali é tudo mentira. Tempo depois, o protagonista já está sentado na sua mesa, analisando uma pilha de papéis. Um documento em específico chama sua atenção. Nele consta que os nobres desperdiçaram cerca de 100.000 moedas de ouro, que é o equivalente a 2 anos de imposto da cidade de Esling. Seus pensamentos são interrompidos quando Lia chega, dizendo que seu chá preto está pronto. Então o Prota fala para Lia e pergunta se ela sabe o quão bem alimentados esses nobres são. Lia, antes de responder, na verdade faz o inverso disso. Ela pergunta o que o Prota vai fazer em relação sobre o que o Adrian disse. Sabe, sobre o Eldrick, o senhor da cidade. Porque se o que o Adrian falou realmente for verdade, o Prota corre perigo. O Prota então diz para que Lia tenha calma e reforça que eles não precisam se preocupar, mas sim se apressar. Ele realmente entende que Eldrick está planejando um golpe, mas ele não pode, de forma alguma, sujar suas mãos agora. Lia então pergunta o porquê que não. E o Prota, levantando e se espreguiçando, diz que ele não sabe ainda para quem que ele está trabalhando em Aisling. Ele diz que está exposto, mas seus inimigos estão agindo nas sombras. Se ele se precipitar demais, as coisas vão se tornar um caos completo. E ele pensa que é até melhor. É melhor que eles pensem que o Prota é apenas um menino rico, ingênuo e ignorante. Pelo menos até que ele chegue ao fundo de tudo isso. Na cena seguinte, a gente vê uma mansão. E dentro dela vemos um Gandalf da Shopee já resmungando. Ele já tá gritando, dizendo que é um puro absurdo. A mansão então revela que Eldrick tá conversando com o mestre da Guilda dos Bruxos, Malcolm. Eldrick, então, mostrando seu ápice da diplomacia, tenta apaziguar, bem entre aspas, a situação. Ele pede para que, por favor, o mestre Malcolm se acalme e diz que o mestre Ren só está tentando mostrar seu valor, talvez até de uma forma apressada, mas ele não quer incomodar ninguém. Ele só quer provar seu valor, o Grande Duque. Malcolm não se dá por convencido. Ele diz para o senhor da cidade que ele não precisa tomar um lado, ele não precisa escolher o lado do Prota. E termina dizendo que até mesmo o Grande Duque deve mostrar respeito a eles, os bruxos, porque eles não são qualquer um. Enquanto Malcolm fala, Eldrick simplesmente reflete que foi uma jogada de mestre envolver a Guilda dos Bruxos nisso tudo. Então, Eldrick olha para a carta de recrutamento para construir a represa que o Prota enviou. E ele diz que o Prota é a causa disso tudo. O bruxo Malcolm então diz que isso é uma grande insolência e ele vai ter que trocar uma palavra com Ren. Eldrick então reflete que agora que Ren mexeu com a Guilda dos Bruxos, ele simplesmente vai se encontrar sozinho na cidade, sem apoio nenhum. E o Prota, na verdade, está lá no seu escritório, apenas pensando que ele pode voltar ao tempo de antes, onde ele só precisava escrever e desenhar projetos de engenharia. Os pensamentos de Ren são interrompidos pela entrada de Lia, que anuncia a chegada do líder da Guilda dos Feiticeiros e diz que ele gostaria de conhecê-lo e discutir um assunto importante. O Prota simplesmente se pergunta quem é o líder da Guilda dos Bruxos. Então, chegando perto do velho, ele simplesmente recebe o seguinte questionamento: o que significa tudo isso aqui? Só que o Prota simplesmente está todo confuso e pergunta: isso tudo o quê? Malcolm volta a questioná-lo, perguntando por que ele resolveu insultar a Guilda dos Bruxos. Ren, que continua sem entender o que ele está falando, pergunta: insultar? Quando foi que eu insultei a Guilda dos Bruxos? O velho volta a questionar Ren, dizendo para ele parar de fingir que não sabe de nada. Ele assinou uma carta de recrutamento. Ren diz que sim, ele emitiu essa carta e Malcolm, continuando irritado, diz que o problema é que a carta de recrutamento afirma que os candidatos vindo de Wizard seriam recusados. E Malcolm ainda completa, dizendo que isso é uma provocação direta à Guilda dos Bruxos. Então o Prota começa simplesmente a se perguntar se até os bruxos aceitam trabalhos físicos exigentes aqui. Esse velho rabugento que não para de falar, diz que se o Prota não tiver uma explicação plausível, todos os bruxos da Guilda dos Bruxos vão recusar todos os trabalhos deles, que agora
em diante. De uma forma bem rápida, o Prota pede para que o sistema analise as habilidades dele. E olhando bem, ele percebe que a lealdade de Malcolm não é baixa. Então a única opção que sobra é que alguém irritou ele. Ren então responde que houve um mal entendido. Ele nunca teve a intenção de desrespeitar os bruxos ou até mesmo a guilda. No entanto, há 3 razões pelas quais ele decidiu não contratar os bruxos dessa vez. A primeira é que a mana necessária para esse trabalho seria drenada todos os dias, e há um grande risco deles não conseguirem entregar isso a tempo, devido à quantidade de mana exigida. A segunda é o custo. O custo para contratar um mago, ele consegue contratar 10 pessoas experientes. E por fim, a terceira. A maioria dos bruxos vive uma situação totalmente confortável, apenas por fazer parte da guilda, diferente dos trabalhadores civis. Malcolm, ao invés de se compadecer, na verdade ele fica ofendido. Ele diz que, com todo respeito, parece que Ren ainda não entendeu a essência desse mundo. A magia é uma regra, uma lei. Aquele sem talento para magia não tem outro destino a não ser viver sobre os pés dos feiticeiros. Ren diz que ele tá certo. A magia é a lei e o poder ali, mas ele não aceita a ideia disso. Ele diz que fará todo mundo entender que os bruxos não são nem superiores e nem inferiores aos civis normais. E isso deixa Malcolm completamente irritado, dizendo que é melhor ele retirar o que disse, porque caso contrário, a guilda dos bruxos dali em diante se tornará sua inimiga. O Proto então diz: Mestre Malcolm, sugiro que você tome cuidado com as suas palavras, ou eu vou insultar a nobreza com seu sangue. E preparado para isso, a gente vê a Lia, já com a faca na garganta de Malcolm. Então, engolindo seco e mudando totalmente seu tom, Malcolm diz que bobagem é essa, não precisa disso. Ren então questiona Malcolm se o Prota realmente está falando bobagem. Pois bem, essa lei existe e ele pode provar. Se Malcolm tá duvidando tanto, ele pode mandar cortar sua garganta e assim eles vão ver qual tribunal decidirá a favor. O Prota, enquanto fala isso, solta um leve sorriso de canto. Malcolm fica visivelmente abalado. Ele engole seco tudo e pede para que, por favor, o Prota perdoe a sua insolência. Porém, Ren, focando na sua habilidade, repara que mesmo ameaçando Malcolm, a sua lealdade não desceu. Então isso significa que ele provavelmente estava sendo manipulado por alguém. Então o Prota dá ordem para que Lia o solte. Mas de repente, uma mensagem do sistema surge. O sistema avisa que a missão de novato foi concluída e a habilidade de investigação completou 10 de 10. O sistema também avisa que há um pacote de recompensa disponível. Ren pensa que finalmente ele concluiu essa missão e ainda fica feliz por ter recompensa. Uma nova mensagem aparece, dizendo uma nova missão. O Prota deve obter 5 aliados com altas habilidades e que funções adicionais foram desbloqueadas. Já do lado de fora, ainda um pouco abalado, encontra o Lorde da cidade. Eldrick já chega perguntando como foi a conversa com o Prota e se deu tudo certo. Malcolm diz que não. O jovem mestre não apenas o ignorou, mas também colocou ele para fora. Então Eldrick diz que tem uma ideia muito boa, algo que mudará a visão do jovem mestre sobre Malcolm. Eldrick, olhando para Malcolm, começa a explicar seu plano. Ele diz: veja bem, esses camponeses provavelmente vão se recusar a trabalhar para Ren, e quando isso acontecer, ele não terá outra escolha a não ser recorrer à guilda. Malcolm então fica confuso e pergunta por que exatamente eles se recusariam, porque a proposta do Prota parece muito boa. Eldrick então responde que, em sua maioria, eles são preguiçosos e acomodados. O mestre Ren ficará totalmente frustrado quando descobrir que eles são assim. Eles não estão nem um pouco interessados em força física. Malcolm então diz que isso não faz sentido. É claro que eles vão aceitar. E completa dizendo que mesmo que Ren tenha recusado os bruxos, ele ainda assim acha que vai ter pessoas para aceitar. E francamente, ele tá até decepcionado com o Prota. Mas isso não é motivo para ele tentar sabotar e estragar os planos do Prota. Eldrick então pede para que o mestre da guilda pense. Esses camponeses vivem uma situação miserável porque eles querem resultados imediatos. Eles são preguiçosos sim. Se não fossem, por que ainda passariam fome? Eles não sabem caçar? Eles não sabem cultivar a terra? Por que eles ajudariam Ren a construir algo tão trabalhoso quanto uma represa, quando sequer fazem o básico para sobreviver? Malcolm então fica em silêncio, abaixando sua cabeça e finalmente concordando. E completa dizendo que ele vai tentar usar essa abordagem. A cena muda e vemos uma multidão agitada. Elas estão reunidas ao redor de um mural, onde aparentemente está fixado o anúncio do Prota. O burburinho cresce à medida que o pessoal tenta entender quais são as condições de trabalho. Um figurante lendo o quadro diz que parece ser uma contratação para construir alguma coisa. E vendo a folha, a gente vê as condições de trabalho bem claras. Na folha diz que é uma oferta para trabalhar na construção de barragem, com direito a 3 refeições por dia e o pagamento diário de 10 moedas de cobre. Um camponês já diz que isso parece bom demais para ser verdade. Definitivamente é uma armadilha. Esses nobres sempre fazem isso, eles prometem coisas boas e no final só temos problemas. Eles dizem que já caíram nesse truque antes, eles não vão cair de novo. Então alguém bate o pé e diz que não vai, porque quando se der de conta, já tá morto.
Então alguém grita: "Não ousem caluniar o Sr. Ren." E vemos Lilian gritando para a multidão, dizendo que o Sr. Ren realmente disse isso. Até falou isso para ela. E ele tá tentando mudar e melhorar a vida de todo mundo. Mas ao invés de apoiar, todo mundo simplesmente começa a rir. Lilian ignora todos os risos e comentários e simplesmente dá o passo à frente em direção à mesa de inscrição. Seu pai, que segue logo atrás, pergunta se Lilian tem algum sentimento por aquele garoto. Acho que tem. Lilian então finge que não escutou e simplesmente chega pro soldado dizendo olá. Ela continua dizendo que gostaria de se candidatar junto com seu pai. O guarda olha pros dois e diz que tudo bem, o pai dela será aceito, mas ela não. Lilian então fica confusa e ofendida e pergunta o porquê. Ela é forte o suficiente para isso. O guarda então diz: "Moça, você pelo menos é maior de idade?" O mestre Rin deixou claro: ninguém com menos de 18 anos será contratado. Se eu escrever você e te autorizar aí, e o mestre Rin descobrir, eu certamente vou ser punido. O guarda então se volta para o pai da Lilian e diz que ele, no entanto, pode participar. E explica as situações de trabalho, que será 8 horas de trabalho por dia, com 3 refeições fornecidas. O salário será de 10 moedas de cobre por dia, pago no final de cada jornada. E se ele não tiver mais nenhuma dúvida, ele pode deixar só sua impressão digital no papel e aparecer amanhã no canteiro de obra. Lilian então pede para que seu pai não a decepcione e que ele trabalhe duro. Seu pai então diz que ela não precisa se preocupar. Ele também não pretende nunca mais jogar. O pai então completa dizendo para que ele volte para casa. Ela precisa cuidar de sua mãe, já que ela se encontra doente. Sendo assim, ela não consegue nem trabalhar no campo. O guarda, vendo tudo isso, pede para que eles esperem e volte à mesa. O pai de Lilian então se vira e pergunta se houve algum problema. O guarda então questiona, perguntando se ele mencionou que sua esposa está doente. O pai de Lilian diz que sim, ela está muito doente, ela realmente não consegue trabalhar em nada. Mas por que a pergunta? O guarda então fala quem pediu para ela trabalhar. Ele só queria avisar que o mestre Ren declarou que a família dos trabalhadores podem se mudar temporariamente para os alojamentos destinados aos operários. O pai dele então arregala os olhos perguntando: alojamento temporário? O soldado então pede para que ele considere aquilo como uma residência temporária. Enquanto ele estiver trabalhando na construção da barragem, ele e sua família terão direito a esse benefício. E quando a obra terminar, eles podem voltar para casa. O pai de Lily então mal consegue acreditar. Ele sabe a dificuldade que é de ter que ir e voltar da cidade, ainda mais com a sua esposa doente. Sem pensar 2 vezes, ele se ajoelha na frente do guarda e pede muito obrigado. O soldado então pede para que ele levante agora. E ele vai arrumar alguém para que leve ele e a sua família para o quarto. E lá ele pode escolher onde ele gostaria de morar. E finalmente a população entende que tudo é real e começa a formar fila para se candidatar. A cena então muda e já vemos Prota analisando a janela do sistema. O sistema então o parabeniza, dizendo que ele recebeu um projeto de bateria de fosfato de ferro de lítio. E é uma coisa do pacote de recompensa do anfitrião novato. O Prota, então, sem entender, ele fala: um projeto de bateria? Ele fica puto e começa a gritar o que ele vai fazer com o diabo de um projeto de bateria sem o gerador elétrico. Então ele pergunta pro sistema se ele quer que ele recarregue a bateria sendo atingido por um raio. O sistema então mostra a missão atual, que é desbloquear 5 personagens com altas estatísticas. Vendo isso, o Prota diz que até pensou em devoluir a Lia, mas analisando as características e estatísticas dela, ele descobriu que não tem mais espaço para crescimento. Então ele reflete que precisa a cidade descobrir novos talentos. Porém, seu raciocínio é interrompido por alguém batendo na porta. Aparentemente, Lia, dizendo que Lilian veio ali para vê-lo. Lilian então diz que tá acontecendo algo estranho no canteiro de obra. Tá todo mundo desanimado e desconcentrado. O Prota fica surpreso pela fala dela. Então a cena nos mostra já o canteiro de obra. Lilian tá dando esporro no seu pai, perguntando qual o motivo dele ter parado de novo. Então seu pai diz jurar que não tá morcegando. Ele só tá se sentindo extremamente cansado. E ele acordou assim hoje de manhã. Ele fala até que não é o único. Outros também acordaram assim, sem energia. Lilian então começa a dar esporro em todo mundo, dizendo que eles estão desperdiçando a oportunidade que foram dadas a eles pelo rei. Então com sono o rapaz diz que eles não estão tentando desperdiçar a oportunidade, mas eles estão se sentindo assim desde cedo. O velhote até diz que talvez eles tenham ficado tanto tempo sem trabalhar, que agora que voltaram, eles estão com exaustão instantânea. Outro fala que provavelmente ele vai se sentir melhor depois de descansar um dia. Lilian então continua gritando, dizendo para que eles parem com esse absurdo, e todos provavelmente são preguiçosos. Lilian diz que não existe uma doença dessa. Então, nos é mostrado que o Prota tá chegando no local para resolver o problema. Ele então olha pro pai de Lilian caído, já dormindo. Analisando o pai de Lia, ele percebe uma anomalia. A anomalia é essa que é uma maldição. Então ele explica pra Lia que eles não estão doentes. E na verdade eles estão amaldiçoados
amaldiçoados. Isso muda completamente o contexto. Então, na verdade, Edric estava tentando convencer Malcolm de lançar uma maldição de preguiça nos trabalhadores. E isso explica o motivo de Malcolm estar tão relutante para fazer isso. Ele sabia que isso seria claramente uma sabotagem. Em meio a toda essa bagunça, o Prota simplesmente para e olha para sua habilidade de prospecção, algo que ele já vinha planejado usar quando a construção da barragem começasse. Então, o sistema começa a explicar como essa habilidade funciona. Ele diz que o usuário pode analisar o estado das rochas, estrutura, formações, minerais, hidrologia e relevo em uma área determinada e específica. Com isso, o Prota dá ordem para o sistema para que ele comece e analise as condições geológicas do lugar. O sistema começa a analisar tudo em uma área de 10 km. Enquanto o sistema trabalha, o Prota simplesmente reflete que ali não tem nenhum mineral e muito menos petróleo. Uma pura vergonha. Então, de repente, o Prota vê alguma coisa e pede para que todos esperem. Então, ele pede para que um trabalhador venha ali e escave. O trabalhador diz que sim. Mesmo estando cansado, ele consegue fazer isso. Aparentemente, o que eles acharam é um tipo de pedra mágica, talvez um mineral, algo completamente incomum, isso é fato. Um dos trabalhadores até se pergunta se eles desenterraram algo que não deveriam. Lia então fica intrigada, pensando o quanto deve ser habilidoso em magia, porque o cristal emite uma presença mágica muito fraca, tanto que nem ela conseguiu sentir. Como ele conseguiu identificar aquilo? O Prota então pede para que eles terminem de desenterrar o cristal e guardem numa caixa. Em seguida, ele se vira novamente para Lia e pergunta o que as pessoas fazem normalmente quando elas são amaldiçoadas. Lia diz que normalmente eles vão à igreja e pedem pro padre remover a maldição. Ou então, eles vão até um mago de alto nível, um bruxo, para ser mais exato. O Prota claramente fica irritado quando ela dá a opção de bruxo. Provavelmente, ele prefere o padre. O Prota se volta para Lilian e dá a ordem para que ela o siga, e junto traga seu pai. Eles vão encontrar um padre. Lilian então fica preocupada, perguntando se o Prota realmente acha que o pai dela foi amaldiçoado. Ele diz que ela não precisa se preocupar. Quem fez isso vai pagar. Pouco tempo depois, eles chegam na igreja, frente a frente com uma freira, ou seria uma santa. A mulher recebe eles sorrindo e dando boas-vindas. O Prota, que é mais desconfiado do que Noé quando botou um casal de cupim na arca, já pede para que o sistema analise a mulher para que ele tenha a certeza da sua lealdade. Olhando para as características dela, ele percebe que ela na verdade não é humana. Ela é uma santa elfa. A elfa, com um tom gentil e meigo, diz: "Eu sou a Yuria, a santa dessa igreja", e em seguida pergunta como pode ajudar o Prota. Rei então aponta para o pai de Lilian e responde diretamente que o pai de Lilian foi amaldiçoado e se ela consegue ajudar com aquilo. Ao mesmo tempo, o Prota reflete que a lealdade dela parece confiável. Vale a pena deixar ela analisar o pai de Lilian. Então Lilian se aproxima e diz que com a permissão do Prota, ela vai analisar. Ela ativa sua magia, um olhar santo, que revela traços de magia de maldição. Assim que o poder dela ativa, um brilho intenso emana dos seus olhos. Não só dos seus olhos, mas também de toda a região, iluminando todo o ambiente. Após analisar cuidadosamente, a Yuria confirma, dizendo que o Prota estava certo, aquele homem está amaldiçoado. E o Prota então não perde tempo e pergunta se ela consegue expurgar aquela maldição. Sem hesitar, a Yuria ergue suas mãos, concentrando sua magia. Uma esfera brilhante começa a tomar forma na frente do pai de Lilian. É possível dizer até que parece um pequeno sol. Então, no movimento rápido, ela lança essa esfera em direção ao pai de Lilian, que simplesmente tem a maldição expurgada na hora. O velhote então sente uma onda de alívio imediato e começa a dizer que ele tá pronto para trabalhar, ele é um novo homem, que vai botar todo o serviço que atrasou para se adiantar. O Prota então fala que não há necessidade de pressa, não será tarde para recomeçar depois que ele resolver aquele problema. Em seguida, ele se aproxima de Yuria e mostra a caixa contendo o cristal que eles encontraram no canteiro de obras. Santa Yuria, encontramos isso no local de construção. Você sabe o que é? Depois de analisar, a Yuria diz que é um cristal mágico escuro. É o tipo mais comum entre cristais mágicos. Ela também diz que uma grande quantidade de magia foi armazenada ali, para que a maldição seja ativada de fato. Contudo, isso não é exatamente uma maldição perigosa, é mais para uma brincadeira de mau gosto. A Yuria então diz que o congelador que criou aquilo claramente é poderoso. Ele poderia matar qualquer pessoa com aquela quantidade de magia. Mas, em vez disso, ele escolheu causar um cansaço extremo. Isso mostra que ele não queria ser letal, e sim apenas dificultar o processo. O Prota, intrigado, pergunta se é fácil fabricar aquilo. A santa diz que para um mago de alto nível é muito fácil. Ele poderia fabricar aqueles cristais diariamente e escondê-los no canteiro de obra, sem que ninguém pudesse ver. O Prota então olha fixamente para Yuria, perguntando como ela sabe do projeto. Ela responde que o projeto beneficia todos os civis. Como ela não ia saber? Além disso, graças ao projeto do Prota, que gera mais empregos, a pressão sobre a igreja tem diminuído muito. Menos gente pedindo ajuda e mais gente trabalhando. Em seus pensamentos, o Prota reflete que ele vai ter que dar uma lição nesse velho. Parando de pensar um pouco e
voltando a falar, o Prota pergunta pra Yuria se existe alguma forma de remover a maldição de todo o canteiro, pelo menos de uma vez por todas. A Yuria responde que é difícil. Ela diz que ele conseguiu encontrar o cristal hoje, mas amanhã ele não pode ter tanta sorte. Além disso, se ele se concentrar em achar apenas os cristais, quem vai dar andamento e continuação na obra? O Prota então reflete que realmente não tem outra escolha. Ele vai ter que confrontar Mal. Antes que ele consiga continuar, a Yuria acrescenta dizendo que ela até conhece alguém que pode resolver o problema dele, mas ela deve avisar. Essa pessoa é um tanto peculiar. A Yuri então pergunta se o Prota quer tentar a sorte, se ele gostaria de ir lá. A próxima cena já coloca o Prota e Lia frente a frente à casa da mulher. Na verdade, uma mansão, né? Vamos concordar. O Prota, olhando tudo, pensa que ela é a casa da Lady Selena, a ex-presidente da Guilda dos Bruxos. De uma forma ou de outra, ele precisa fazer com que ela o ajude. Enquanto ele analisa o local, simplesmente Lia percebe algo em cima. Antes que ele possa ser atingido, Lia simplesmente o agarra e o joga pro lado, garantindo assim sua segurança. Eles reparam que isso foi uma explosão e não entendem muito bem o motivo. Então uma voz ecoa, dizendo e se perguntando por que aquilo ali falhou. E saindo das sombras vemos que ela é forte, muito forte, meus amigos. Então vemos ela dizendo que não vai aceitar isso. Ela não vai parar enquanto ela não conseguir, mesmo que ela tenha que nivelar toda a cidade de Aisling. Já diante de Selene, a bruxa, o Prota expõe sua necessidade. No entanto, Selene se mantém firme, dizendo que recusa. Ela não tem tempo para aquilo. Ela está ocupada com a pesquisa do dispositivo mágico. O Prota, curioso, já pergunta: pesquisa? Que tipo de pesquisa seria essa? Esse dispositivo mágico seria algo parecido com uma varinha? Selene então encara com certo desdém, pedindo para que, por favor, ele não a insulte com sua pequena compreensão rasa. Lia, percebendo o tom de desrespeito, já se coloca entre os dois, encarando Selene e dizendo para que ela tome cuidado com seu tom de voz. Selene então hesita um pouco e olha para Lia. Observando, ela diz que a Lia tem uma magia grande e poderosa dentro dela. Selene envolve o ambiente com sua aura mágica, liberando um poder bem opressivo, como se quisesse esmagar a resistência de Lia. Então, chamando Lia de assistente, ela declara que quando ela tiver sucesso com a sua pesquisa, só aí ajudará seu pequeno mestre. Nossa pequena Lia, no entanto, se recusa a ceder e responde num tom bem desafiador, intensificando assim também sua magia, dizendo que se a renomada Lady Selena não sabe ser educada, talvez ela deva ensiná-la. As duas se encaram, com seus poderes colidindo no ar, criando um clima totalmente de tensão. O Prota percebe a escala da situação, então ele se mete no meio, pedindo para que Lia tenha calma e que eles vieram ali para pedir ajuda, não para criar problema. Então Selena e Lia finalmente relaxam suas posturas. O Prota, tentando redirecionar a conversa, aponta para uma mesa, repleta de objetos bem misteriosos. E o Prota pergunta se tudo aquilo faz parte do dispositivo mágico. Selena suspira e diz que o Prota pelo menos conseguiu reconhecer algo. E sim, tudo aquilo faz parte das tentativas de criar o dispositivo mágico. Mas, lamentavelmente, todas elas falharam. Selena então levanta sua mão, envolvida em magia de relâmpago, e explica que ela está tentando criar um dispositivo que consegue armazenar seus poderes elétricos, mas ainda não conseguiu alcançar a estabilidade. Ren, visivelmente surpreso, pergunta se ela está falando de um dispositivo mágico que pode armazenar a eletricidade. E se é isso mesmo que ela está dizendo? Selena diz que sim, é isso mesmo. E quando ela tem uma tentativa falha, acontece o que ele acabou de presenciar, uma explosão. Ela então suspira e diz que agora eles precisam ir. Ela está cansada e precisa descansar para que ela continue a sua pesquisa. Rei, teimoso como sempre, já não move um passo e diz para Selena que se ele disser que sabe como criar um dispositivo capaz de armazenar eletricidade, se ela está disposta a ajudar eles com a Guilda dos Bruxos em troca. Selena então fica tete a tete com o Prota e repete, dizendo que ela não tem tempo para bobagens. O Prota então diz que está falando sério e que se ele conseguir ajudar ela com esse dispositivo, ela vai ajudar ele com os problemas dos bruxos, certo? Selena então fica muito séria e diz que certo. Selena então completa, dizendo que se realmente ele puder criar um dispositivo mágico, ela não vai apenas lidar com o idiota do Malcolm, mas também fará com que toda a guilda de bruxos ouça ele. Nesse momento ela intensifica ainda mais o seu poder, liberando todo ele, deixando assim claro o peso das suas palavras. E continua dizendo, porém, se o Prota falhar, ele não deve esperar que ela se responsabilize pela segurança dele. A cena então corta, e o Prota já está do lado de fora, com só todos os materiais prontos. Aparentemente a bateria em si já está pronta. Então, em seus pensamentos ele reflete que era isso que ele precisava e estava pensando. Ele não tinha de onde tirar a energia elétrica, já que ele não tinha um gerador. E bom, talvez esses bruxos possam substituir os geradores elétricos humanos, ao menos até os geradores hidráulicos estejam prontos. Nosso Prota olha para Selena e afirma, tá tudo ali, e exatamente como ela pediu. Selena então responde com desdém, dizendo que ela avisou, não tem como aquelas pedras mágicas armazenarem magia. Elas vão explodir assim que ela tentar usar um pouco da sua magia. O Prota então pede para que ela relaxe. A capacidade daquela bateria é cerca de 180 kW, ou seria ao certo
kilovolt. Eu acho que é kilovolt. O Prota então pede para que ela tente, e assim eles conseguem ver se ela vai aguentar ou não. Selena, embora bem cética, decide testar. Ela canaliza sua magia na bateria, e quando ela vê que funciona, ela pensa que é impossível. A bateria não explodiu. O Prota então, debochado, diz: "É só isso que você consegue fazer, dona Selene? Isso não é nem metade da bateria." Completamente furiosa, Selena chama o Prota de pirralho e responde que ela vai usar toda a sua magia e vai limpar esse sorriso do rosto dele. Selena então intensifica sua magia, mas após alguns segundos ela simplesmente cai no chão e se pergunta se realmente aquilo consegue armazenar a magia dela. O Prota, calmo, ajoelhado perto da bateria, verifica o sistema, e o sistema informa para ele que a bateria está 87% cheia. Ele pensa que isso é impressionante. Ela sozinha é o suficiente para alimentar um veículo elétrico por 3.000 quilômetros. Selena chegou a 87% da bateria. É praticamente um banco elétrico, mano. O Prota, então, confiante, segura os cabos da bateria, enquanto os aproxima para testar. Selena, então, observa um pouco desconfiada e pergunta se o pequeno mestre também consegue usar a magia elétrica. O Prota responde que não apenas pode usar magia elétrica, ele pode fazer com que toda a cidade de Aisling use magia elétrica. Selene, cética como sempre, diz que isso é muita bobagem. Como é possível aprender magia tão fácil? O Prota então diz que tem um dispositivo ainda mais poderoso do que essa bateria. E se ela estiver disposta a ajudar ele pode mostrar para ela um mundo onde todos têm acesso à magia. Que tal? Selena então fica de boca aberta, se perguntando se realmente dá para fazer isso. Um mundo onde todos podem usar magia. Tempo depois, a cena muda e vemos o velho bruxo na sua residência, que é puro luxo. Sentado, ele pensa que já tá na hora do jovem mestre Ren vir até ele pedindo ajuda. Porém, Malcolm é interrompido por uma voz. Olhando mais pra frente, ele simplesmente se espanta e vê Selene, dizendo pra ele que já faz muito tempo. Não é mesmo, Malcolm? Selene então continua entrando, dizendo que Malcolm tem muita coragem de enfrentar o jovem mestre. E pergunta se ele tá tentando se rebelar. Malcolm, visivelmente desconfortável, tenta dizer e só gagueja, dizendo eu. Selene então dá um grito, mandando ele dizer logo que truques sujos ele usou usar no canteiro de obras. E pede para que ele não faça ela perder a paciência, porque ele sabe, a paciência dela é bem curta. Malcolm então fica desesperado e diz que ele vai falar. O bruxo diz que foi tudo planejado, ele admite. Ele reuniu todos os magos da associação e disse a eles que o Lord Ren os tratava eles como inferiores. E isso deixou o resto dos magos totalmente furiosos. Então ele deu a ordem para que eles criassem um cristal, capaz de lançar uma maldição. Ele diz então que usou uma magia de teletransporte na pedra amaldiçoada, para que ela fosse parar no subterrâneo do canteiro de obras. Ele explica que a sua única intenção era que Ren acabasse vindo pedir desculpas a ele e concordasse em trabalhar com os magos. Ele jura que é somente isso, ele não teve outra intenção. Selena, claramente com raiva, chama o bruxo de idiota, dizendo que ele nem percebeu que estava sendo usado. O bruxo, meio aéreo, se pergunta: usado? Por quem? Selena já tá cansada disso e dá um basta, e manda Malcolm ir chamar todos os outros magos. Ele, todo atrapalhado, simplesmente sai correndo, dizendo que entendeu. Selena então recupera sua calma. Ela puxa uma carta de comunicação mágica, um telefone do mundo mágico e da Idade Média. Ela ativa a carta e a imagem do Prota aparece. Selena então diz que resolveu o problema com a Associação dos Magos. O Prota prontamente já agradece. Selena então pergunta se ele precisa que ela cuide do Eldrick também. Ela diz que pode fazer Eldrick desaparecer sem deixar um pingo de rastro. O Prota diz que não, tudo bem. Ele não é uma grande ameaça. Na verdade, ele ainda será útil para atrair um peixe maior ainda. Selena então diz que tudo bem. Já que ela resolveu tudo por ali, ela tá voltando. Mas a propósito, quando eles vão começar aquele projeto que ele mencionou, ela pede para que ele não esqueça de chamar ela quando for o momento certo. O Prota então diz que entendeu e que não vai deixá-lo de fora. E ele reafirma, pedindo para que Selena não esqueça de usar os outros magos para carregar completamente aquela bateria. Selena então diz que tudo certo, que ele deve considerar feito. A cena muda então para a sala do Lorde da cidade, Eldrick. Ele está acompanhado daquele mesmo homem encapuzado e misterioso de antes. Eldrick então fala pro homem que parece que aquele garoto tomou o controle da Associação dos Magos. E o que eles devem fazer agora? O homem misterioso então diz para que eles não tenham pressa. Além da velha bruxa Selena, não há nada com que se preocupar na Associação dos Magos dessa cidade. E ele continua dizendo, pedindo para que esqueça os magos. O que ele realmente precisa se preocupar é com o projeto da represa, que até então se mantém misterioso. O homem então responde Eldrick, dizendo se a represa realmente funcionar como o jovem senhor afirma, e realmente ele conseguir revitalizar o povo dessa cidade, fudeu. Em outras palavras, deu ruim. Então ele diz, eles não podem deixar que isso aconteça. Eldrick então diz pro homem não se preocupar, ele já armou uma armadilha pro jovem senhor. Eldrick então se mostra confiante, dizendo que andou pressionando secretamente os nobres responsáveis pelo fornecimento de grãos. Ele diz que fez com que os nobres aumentassem o preço, conforme o desejo dele. O homem misterioso então pergunta e questiona Eldrick se ele acha ou tem certeza que os nobres vão ficar do lado dele. Então Eldrick explica que o jovem senhor, traduzindo, Ren,
fez os nobres perderem e devolverem muito dinheiro no dia do banquete. Mas ele é capaz de fazê-los recuperarem todo esse dinheiro gasto. Eles podem até trair Eldrick, mas nunca vão trair seus próprios lucros. Eldrick então diz que aquele jovem senhor não tem dinheiro suficiente para manter o projeto da barragem até o fim. Ele vai acabar perdendo no meio do caminho. Então a cena muda bruscamente. A gente já tá no mercado da cidade. Um homem gordo, aparentemente o dono da barraca de grãos, grita para alguém, dizendo que se a pessoa não pode pagar, então que saia dali. A cena nos revela quem é que tá no chão, e é simplesmente Lilian. Então Lilian, que normalmente é sempre teimosa, questiona o dono da barraca, dizendo como ele pode simplesmente aumentar o preço desse jeito. Ontem, 2 sacos custavam 1 moeda de ouro. Hoje, ele quer 2 moedas de ouro para um único saco. O dono da barraca, já meio puto, diz para ela poupar as reclamações. O grão é dele e ele vende no preço que ele quiser. Se ela não pode pagar, que vai embora. Então, Lilian tem um flashback de quando ela tá conversando com Ren. Ela diz para Ren deixar a tarefa de comprar grãos com ela. Ela diz que vai conseguir achar o melhor preço e economizar o dinheiro do Proto. Ren, gostando da ideia, diz tudo bem. Então o flashback desaparece. A cena retorna pro presente, no mercado, quando Lilian ainda tá no chão. Lilian, gritando como sempre, chama o dono da barraca de vigarista ganancioso e pergunta se ele não tem medo que Ren veja isso. O dono da barraca responde, perguntando se ela tá falando do jovem mestre e o que ele poderia fazer com eles. Eles são apenas empresários honestos. Ele fala isso enquanto ri, um tom totalmente de deboche. O homem diz que essa é uma oportunidade de ouro e que eles não podem perder. A cena segue e vemos a igreja. Logo embaixo vemos a Santa, conversando com alguém. A Santa fala que os humanos estão ficando cada vez mais fora de linha. Os preços dos grãos triplicou em 3 dias. A Santa então cruza seus braços. Ela diz que esses grãos não durarão, não serão suficientes para o povo, muito menos para sobreviver ao inverno. Então ela entrega uma bolsa de dinheiro para a Eleira e dá a ordem para que ele pegue o dinheiro e compre suprimentos. Ela vai tentar descobrir mais sobre toda essa situação. A mulher então diz que aquilo é muito dinheiro e normalmente esses grãos não custariam nem um terço daquilo. A Santa então diz para ela fazer apenas o que foi pedido e que deve se certificar de sair de lá pagando o preço normal. A Eleira então confirma, mas antes de sair elas são interrompidas. Lia então chega no local e logo atrás dela vemos o Prota chamando pela Santa. O Prota já chega dizendo e perguntando para a Santa se ela gostaria de fazer negócio. Rapaziada, eu vou fechar por aqui. A gente tá até o 10º capítulo, tem mais 2 já lançados, mas eu vou esperar para trazer junto com o próximo EP. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês fizerem continuação, porque quando lançar eu pretendo trazer aqui para vocês. É isso, tamo junto, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, porque deu trabalho para sonorizar, para fazer o vídeo e pros editores. Então tamo junto, é isso, valeu e até a próxima.